O assunto de hoje também é muito sério e muito bacana, que é ser entrevistado em inglês ou ser entrevistado por empresas internacionais ou por multinacionais que talvez possam precisar de pessoas que falem um segundo ou terceiro ou outro idioma, e ele provavelmente vai ser o inglês. Já fez alguma, Amanda? Nunca fiz, Léo. Não? Ah, então hoje é meu dia de brilhar. Vai que é tua. Nem gosta de falar, né? Vai que Não, gente, capaz eu falar. Mas o assunto de hoje é esse. Algumas dicas, quem sabe até se vier na mente, algumas perguntas que podem ajudar você, eu e todo mundo a meio que entender como funciona o processo seletivo de empresas que falam ou que precisam do inglês. Bora? Bora! Bem-vindos novamente. Eu botei a minha skin séria porque a Amanda é muito séria, ela é muito eloquente, ela não se mexe quase e eu já sinto que eu já dei um mortal aqui nesse sofá. Mas eu estou aqui de volta, Teacher Lela, com quem? Amanda, coordenadora de retenção. Coordenadora de retenção, é um cargo que tem 28 palavras, é um cargo seríssimo. Got a job. Hey, that's great. A Amanda tava falando aqui pra mim antes que ela não necessariamente tem experiência com entrevistas pra empresas internacionais ou multinacionais. Então o negócio é o seguinte: na sua grande maioria, o processo seletivo ele não muda tanto de empresas nacionais pra multinacionais e pra empresas internacionais. Mas o que eu sinto é que a gente no Brasil, tipo, com pessoas que falam português, é muito mais uma conversa e bem menos uma entrevista. Tipo, as entrevistas internacionais que eu já fiz, seja por teste, seja anteriores ao meu emprego atual. Assim, as pessoas não são extremamente grossas, elas só são muito diretas. Tipo, elas perguntam exatamente o que elas precisam saber. E são perguntas sempre muito pertinentes à posição pra qual você tá aplicando. E eu sinto que no Brasil é tipo, ai, se tu for gente boa e proativo. E eles confiam bastante, pelo menos nas empresas nas quais eu fiz entrevistas internacionais, eles são muito mais de você sabe sobre esse trabalho, você conhece sobre a nossa empresa. O que você lembra de entrevistas de processo seletivo daqui do Brasil? Tipo, foi parecido com as experiências que eu tive ou não? Ou tipo, Sim. é tudo mentira da Lela? É tudo mentira. Caraca, minha coisa assim no seco. Na verdade, é bem nesse estilo mesmo. Tipo assim, qual a sua qualidade? Sou legal. Beleza, então vamos lá. É tipo, ai, se ele for com a tua cara, tipo, ai, tu é querido, bora. Vamos Sabe? ajudar, assina os documentos e é isso. Se essa é uma experiência singular, única nossa, por favor, comentem aqui embaixo. Comenta. A gente fica nervosa, obviamente. Sim, mas é porque, tipo, é muito mais de simpatia. É, de conexão ali na hora e tal, isso é verdade. Que É mais? que é jeito brasileiro, né? O Eu jeitinho acredito que brasileiro, sim. o jeitinho brasileiro. Não sei. Só sei que foi assim. Não sei se isso do Internationals também é assim, mas perguntam muito de tipo assim, quem você é, o que você faz. Não sei sim. se aí entra também, mas é o que eu me lembro das minhas entrevistas, assim, sabe? Claro que eles veem algo a mais se você entende sobre a empresa, mas eu não acredito que isso é o ponto-chave pra eu contratar a pessoa, sabe? Tu não entende muito bem, tudo bem, a gente ensina e tudo mais. Então eu acho que isso, diferente ali do internacional, não é algo que... Eu não senti tanta falta de vocabulário quando eu fiz entrevistas em inglês, mas eu realmente senti que essa necessidade de você entender muito mais profundamente a posição para qual você tá aplicando, e isso particularmente em todas as experiências que eu tive comparando Brasil e empresas internacionais. Então eu acredito que sim, em outras empresas dentro do Brasil existam entrevistas de emprego ou processos seletivos que sejam muito diretos, mas isso é baseado nas nossas experiências. So you don't read Runway? Não. And before today, you had never heard of me? No. And you have no style or sense of fashion? Well, I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. As entrevistas internacionais, elas são muito engraçadas, elas são geniais. Porque ao mesmo tempo que você tá sendo questionado sobre coisas muito pessoais, você consegue sentir nitidamente que existe um fundo de eu preciso saber seu conhecimento de causa, o quanto você sabe dessa posição, o quanto você tá disposto a aprender, o que você já sabe, as suas habilidades transferíveis e intransferíveis. Tipo, claro, tem sempre aquela pergunta Tell me about yourself. Where do you see yourself in 5 years? e eu assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer sou a Lela. amanhã.
E isso é uma coisa que eles buscam muito. Eu tive poucas experiências em empresas no Brasil, então eu não sei se isso foi uma coisa que você ouviu bastante. Eu nunca recebi essa pergunta numa empresa aqui, nas minhas experiências. Então, gente, fica a dica pra vocês estarem muito bem preparados pra esse tipo de pergunta. E isso não quer dizer que você precisa ter todo o seu futuro planejado, mas isso é dentro da empresa. Você precisa saber sempre muito bem isso dentro das empresas que a gente tá. E empresas que têm esse tipo de questionamento, é bacana a gente saber como funciona a hierarquia dentro da empresa. Tipo, da posição que você vai entrar pra posição que você almeja ir. I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. Tem uma coisa que eu acho genial em processo seletivo internacional. Genial. Pra essas perguntas pessoais não existirem, eles te dão um questionário de tipo assim, uns 15, 20 minutos, onde você vai clicando em várias qualidades. Tipo, a primeira pergunta é assim: como você se vê no meio de trabalho? Aí tem lá, organizado, bagunçado, sincero, mentiroso, preguiçoso, proativo, blá blá blá. E é muito engraçado, porque deve ser uma psicologia muito específica de processo seletivo, porque as qualidades em si, elas não mudam. A pergunta muda, mas a posição das qualidades muda. Loucura. E eu tenho certeza que isso tem alguma explicação científica, só que eu não sei e eu nunca pesquisei. Todas as empresas para as quais você faz esse pre-assessment, assim, esse teste anterior a uma entrevista, eles já chegam já metendo: e aí, o que tu sabe da empresa? Tipo, eu sei que você é assim. Exato. Então, bora falar de trabalho. Stop! Recadinho rápido. Já pensou em aprender um outro idioma de uma forma totalmente gratuita e ainda receber um certificado por isso? Conheça o KNN Express. Acesse o link aqui embaixo, escolhe a unidade mais próxima de você e bora aprender! E uma coisa que eu fui perguntada muitas vezes também em empresas internacionais é pretensão salarial anual. A gente não tá acostumado. Fazendo os cálculos mental, assim. Gente, eu sou de humanas, aí pede pra mim qual é a pretensão salarial anual. E eu, anual? Aquilo me quebra psicologicamente. Então, guardem isso. E lembrem que a grande maioria das empresas que contratam funcionários estrangeiros, elas contratam sob regime de pessoa jurídica. Então, façam bem as continhas, porque apesar de você ter contratos longos de 6 meses, de 1 ano, ou contratos até sem uma data, você precisa estar preparado, porque muitas das empresas que contratam, como contractors, que são os nossos PJ, não necessariamente incluem 13º, não inclui férias, ou então elas têm maneiras diferentes de calcular férias, porque empresas internacionais não têm a quantidade de feriado que o Brasil tem. Se eu não tô enganada, a grande maioria das empresas americanas, elas têm uma média de 6 feriados nacionais. Mas anual? Sim. E aí você tem o PTO, que é o Paid Time Off, que não são férias. É um período de tempo que você tem pago pra você resolver coisas da sua vida. E aí algumas empresas te dão férias obrigatórias. Mas, por favor, se certifiquem disso dentro da empresa, porque varia de empresa para empresa do mesmo jeito que varia dentro do Brasil. What are you doing here? It's only been 4 days. You're supposed to take a full week off of work. Come on, Sarge. Does it look like I'm on the job? Okay, then. What are you doing here? Taking your advice to rest and relax to the next level. Vai até uma outra dica aí, gente. Façam networking. Vocês precisam entrar ali com as pessoas que estão nessa empresa pra entender como que funciona o negócio. Ajuda bastante. Né? LinkedIn é uma dádiva. Não tem que ter vergonha, sabe? É só um perfil. Você vai lá e você faz perguntas relacionadas ao trabalho e Porque não pode tudo ter vergonha. que foi falado aqui, tem que ver como é que é a empresa. Então, assim, pesquisem, vão atrás, porque senão não vai dar muito certo. Vai ser uma pergunta errada na hora da entrevista. Eles têm esse espaço muito mais aberto pra você fazer um monte de pergunta pra eles. E isso eu não sei se acontece direto aqui. Acontece, claro. Mas a gente tem medo de perguntar. Muitas das entrevistas foi tipo assim: você tem alguma pergunta pra fazer? Eu fiquei lá assim... As diferenças não são absurdas, mas são essas coisinhas pequenininhas que vão fazer toda a diferença. Your interns? Yeah. Shut up. Deal with it. You're so old. I thought you were important. Vamos imaginar que a Amanda chegou... Léo, meu Deus do céu, eu preciso de dicas. O que possivelmente uma empresa de fora vai me perguntar? Eles vão perguntar coisas muito parecidas com as que você já ouve. Tipo, me fale sobre você mesmo. Tell me about yourself. Onde você se vê daqui 5 anos? Where do you see yourself in 5 years? Por que a gente deveria te contratar? Why should we hire you? E aí tem todas aquelas perguntinhas mais genéricas. Quais são seus pontos fortes e fracos? What are your strengths and your weaknesses? Teve uma pergunta que eu achei muito interessante que eu ouvi em algumas entrevistas, que foi: o que você tem no seu emprego atual que contribui para a posição para a qual você está aplicando? What is something that you do now
in your job that would help you in this position. Mas não foi exatamente com essas palavras, só que, por favor, a dica mais importante é conheçam as empresas. E isso, nacional, internacional, multinacional, isso é independente de lugar. Conheçam as empresas para as quais vocês estão aplicando. Às vezes a gente tem muito potencial e a gente tá meio assim nervoso porque a gente quer mudar, ou a gente tá desesperado, ou a gente tá precisando mudar e a gente não se prepara adequadamente. Isso é extremamente necessário para você ter sucesso nessa sua empreitada profissional aí. Well, let's just have a look-see here. I know I haven't worked in an office before, and I really don't have a lot of experience, Come on now, what are you talking about? You got 3 years painting houses? 2 whole summers at TGI Fridays? Eu acho que por hoje é isso. E atualizem o LinkedIn de vocês. E atualizem o LinkedIn de vocês, exatamente. É muito importante o LinkedIn, gente. Ele é uma ferramenta genial. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Comentem, curtam, compartilhem, ativem as notificações, sigam o canal da KNN, porque vai que a Amanda volta com mais eloquência. Vai ficar girando aqui igual um chihuahua nervoso, enquanto ela fala coisas muito úteis. Mas era isso. Até a próxima. Nosso beijo.